Que a graça e a paz do bondoso Deus guie o nosso meditar na sua palavra, especialmente nas palavras do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 1 até o versículo 20. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, jovens casais têm momentos muito importantes dentro da sua caminhada. E um destes momentos que certamente marcam as suas vidas é o momento de escolher o nome dos seus filhos. Eu lembro com muita clareza dos momentos em que eu e minha esposa conversávamos a respeito dos nomes dos nossos filhos, especialmente da nossa filha. Até os 6 meses de idade era para ser um menino, então tínhamos vários nomes de meninos. Até que um certo exame o médico disse: "Olha, não é menino, é menina." Puxa vida, e agora? Temos vários nomes de meninos, mas de menina não. E foi aquela sensação de troca, tudo muda, tudo que havíamos planejado, tudo que havíamos pensado, é necessário mudar, é necessário rever e escolher um nome de menina. Certamente essa experiência foi vivida por vocês também, durante a caminhada como casal, como família, mas especialmente como pai, como mãe. É necessário escolher um nome pelo qual você vai chamar alguém o resto da vida. É necessário dar um rosto, uma identidade para essa criança que está para nascer. Dar nome é uma coisa bem importante. Biblicamente falando, dar nome a algo ou alguém é sim muito importante porque carrega um significado. Dar um nome significa dar uma identidade, dar um rosto. Significa dar um propósito. Dentro da cultura hebraica, significa você mostrar a ela, através do nome dela, uma direção, uma fé, um caminho. Significa ter ligação com aquilo que você está dando nome, que você está nomeando. Nome também significa poder. O nome de Jesus, falar o nome de Jesus, andar pelo nome de Jesus, significa ter poder. O nome de Jesus traz isso. Também, dar nome significa ter autoridade sobre. É por isso que não são os padrinhos, os avós que dão os nomes para os seus afilhados, para os seus netos, para os seus primos, enfim, mas é o pai e a mãe quem escolhem o nome. Claro, a gente pode dar sugestões, a gente pode dar opiniões, mas quem escolhe o nome é o pai e a mãe. E isso significa, sim, que o pai e a mãe têm autoridade sobre os seus filhos. Por isso aqui também nós podemos refletir o quanto é importante o fato de Deus dar nome para o ser humano, de Deus mudar o nome dos seus filhos durante toda a trajetória bíblica. É reafirmar a sua autoridade, é reafirmar a sua responsabilidade. E também o fato de Adão ser encarregado de nomear todas as criaturas. É ter autoridade, é ter responsabilidade de cuidar, de preservar. No Evangelho de hoje está escrito que nós podemos ficar felizes porque o nosso nome está escrito nos céus. E que maravilhoso é ouvir essas palavras da boca do próprio Senhor Jesus. Claro, falando aos seus discípulos, mas ainda hoje, ao refletirmos na sua palavra, na sua presença, aqueles que creem nele, têm essa promessa de que vão ouvir os seus nomes ditos no céu, escritos no céu. Que maravilhoso é ter a esperança de ouvir o seu nome sendo dito pela boca do próprio Senhor e Salvador Jesus. Essas palavras que ele diz aos seus discípulos acontecem em um momento muito importante em que ele está indo em direção a Jerusalém e envia à sua frente os seus discípulos para prepararem o caminho, para passarem pelos lugares aonde ele haveria de passar. O texto bíblico diz
que Jesus designou outros 70 e enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Quer dizer, enviou esses discípulos à frente e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aqui a gente poderia dizer que a seara tem mais ou menos uns 22 mil habitantes, ela não é tão grande assim, mas claro, a seara a qual o Senhor Jesus se refere é o mundo, são todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, são todas as pessoas que necessitam ouvir a palavra da salvação. E mesmo para nós aqui, os trabalhadores são poucos, a gente sabe aqui que a nossa indústria sempre está procurando funcionários, trabalhadores, né? Está sempre à procura de pessoas para trabalharem nas suas linhas de produção. Mas a seara é grande, é muito maior do que a cidade em que nós vivemos. E os trabalhadores são muito menos do que aqueles que nós ouvimos que a procura acontece aqui. A seara é gigantesca e os trabalhadores são poucos. Aqui Jesus está falando da necessidade de anunciar a palavra, de enviar pessoas para anunciar essa palavra, da necessidade de alcançá-las com a palavra da salvação. A preocupação que ele tem é que esta mensagem chegue a todas as pessoas. E depois disso, então, ele dá conselhos aos seus discípulos. Ele diz: eu vou enviar vocês como cordeiro para o meio dos lobos. Não levem alforje, não levem bolsa, não levem sandálias e não parem para saudar ninguém no caminho. A mensagem de Cristo aqui é direta. Vocês precisam viajar leves, vocês precisam viajar rápido. A viagem de vocês não é longa, vocês não precisam levar mantimentos, mas vão e façam o que vocês têm que fazer. Isso tem que ser feito já, isso tem que ser feito agora. Não parar para saudar ninguém no caminho não é algo de má educação, mas não percam tempo. Vão e façam aquilo que vocês precisam fazer. Vão e cumpram a ordem que eu estou dando a vocês. Depois ele continua dizendo: quando chegarem numa casa, quando chegarem numa cidade, proclamem paz. Anunciem a paz, que a paz esteja nesta casa. Se receberem a paz, muito bem. Se não receberem, tomem ela para si de volta e sigam adiante. Comam e bebam a comida que tiverem ali. Quer dizer, estejam junto com aquelas pessoas, partilhem da realidade delas e anunciem: o reino de Deus está próximo. O grande objetivo deste envio é este, que a palavra do reino de Deus chegue a cada lar, a cada casa. Anunciem: o reino de Deus está próximo. É essa a urgência que Jesus dá aos seus discípulos, é esta a necessidade que precisa ser suprida. Anunciem que o reino de Deus está próximo. Se ouvirem essa palavra, muito bem. Se não ouvirem, sacudam até mesmo o pó que grudar no pé de vocês. Mas não deixem de alertar que a palavra foi anunciada. Apontem para o juízo de Deus, apontem para a condenação de Deus para quem não ouvir esta palavra e para quem não respeitar essa palavra, de que o reino de Deus está próximo. Mas, queridos irmãos e irmãs, por que é necessário que isso aconteça? Por que é necessário Jesus enviar os seus discípulos à frente do caminho dele para anunciar que o reino de Deus está próximo? E a resposta para essa pergunta está ligada com toda a obra salvadora de Jesus, está ligada com toda a caminhada que Jesus realiza, não só até Jerusalém, mas desde o presépio, desde todas as promessas que Deus envia ao seu povo no Antigo Testamento, por meio dos profetas, por meio das palavras do próprio Deus. Porque é necessário enviar os discípulos para anunciar que o reino de Deus está próximo. Porque é necessário que Jesus venha ao nosso encontro. Porque é necessário que Jesus nasça entre nós. Porque é necessário que Jesus faça essa caminhada. Porque é necessário que Jesus morra numa cruz.
Isso teve de acontecer por causa do nosso pecado, por causa da nossa culpa, por causa de tudo que nós fizemos e continuamos fazendo contra Deus. Aquelas pessoas precisavam ouvir a respeito dos seus pecados, precisavam ouvir a respeito do reino de Deus, precisavam saber que estavam diante de um momento muito importante na vida delas, na história delas, para que o coração delas fosse transformado. Elas precisavam saber do risco de se perderem eternamente. E precisavam saber que o reino de Deus sim estava ali para elas. Precisavam saber que o Messias estava passando por ali por causa delas, para elas. Quando Deus envia ainda hoje pregadores que anunciam a sua palavra, Ele quer tirar as pessoas das suas vidas de pecado. Quando Deus ainda hoje traz o seu reino a nós por meio da palavra, por meio dos sacramentos, Ele está vindo ao nosso encontro para nos resgatar da nossa culpa, do nosso pecado, para anunciar que o reino de Deus também veio por nós. O reino de Deus vem por minha causa, para mim. Deus está falando isso ainda hoje, Deus está realizando esta obra ainda hoje, está vindo ao seu encontro aqui neste momento para proclamar a você que o reino de Deus está próximo de você. Ele está vindo ao seu encontro para proclamar ao teu coração que os teus pecados estão perdoados. E que a graça de Deus alcançou você no dia de hoje, aqui neste templo. E quando você voltar para a sua casa, para o seu lar, para as pessoas que você ama, o reino de Deus veio para você. Ele continua fazendo isso, ele continua anunciando a sua palavra, ele continua buscando os seus filhos por meio dos seus discípulos, por meio da palavra pregada e anunciada, por meio do seu Espírito Santo derramado ricamente sobre a igreja cristã. Deus continua anunciando, porque é necessário, porque estamos perdidos em nossos pecados, porque estamos afastados de Deus e precisamos ser resgatados por Ele para estarmos na sua presença. O texto bíblico continua dizendo que Jesus lamentou por Corazim e Betsaida, duas cidades que não quiseram receber o Senhor Jesus. Ele diz: olha, quantos milagres fiz entre vocês, mas vocês não ouviram. E a condenação de vocês será grande, será dolorosa, será triste. E mesmo ali, neste lamento do Senhor Jesus, nós podemos testemunhar e ver quão grande é o seu amor, o seu desejo de que aquelas pessoas sejam salvas, de que aquelas pessoas ouçam a palavra da salvação, de que aquelas pessoas compreendam que o reino de Deus veio para elas também. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Como eu queria reunir vocês. Queridos irmãos em Cristo, a verdade é que nós temos andado longe do Senhor muitas vezes. Nós levantamos pela manhã já preocupados com todos os problemas, os caminhos, as soluções que nós temos que buscar e seguimos a nossa vida preenchendo todos os dias com todas essas preocupações que são dessa vida, que são desta caminhada. Nós queremos o bem das pessoas que nós amamos, nós queremos que não falte nada a nenhuma delas. Quando olhamos para os nossos filhos, aqueles que têm filhos, nós queremos dar tudo do bom e do melhor para cada um deles. Nós queremos que eles tenham as melhores escolhas, que eles tenham as melhores opções, que eles sejam as melhores pessoas possíveis. Mas quando nós olhamos somente para isso, nós estamos ainda esquecendo do grande propósito de Deus para a nossa vida, para a humanidade, desde o princípio.
O grande propósito do Senhor ao enviar os seus profetas para falar a sua palavra, para anunciar que o reino de Deus está próximo. Quando a gente preenche a nossa vida somente com as nossas preocupações, com as nossas alegrias e prazeres, esquecemos do grande propósito que Deus tem para nós ainda hoje, ao nos trazer o seu corpo e sangue, ao proclamar para nós o perdão dos nossos pecados. E esse propósito nós encontramos mais uma vez ressaltado nas palavras finais do texto bíblico que nós ouvimos hoje. Os discípulos retornam para Jesus cheios de alegria, diz o texto bíblico, alegres por tudo que fizeram, pelos milagres que realizaram. Jesus diz, sim, eu vi o próprio diabo correndo para impedir o trabalho de vocês, descendo do céu como um raio para impedir esta obra que vocês estavam conduzindo de anunciar o reino de Deus. Mas não se alegrem por causa disso. O texto bíblico termina dizendo que alegrem-se porque o vosso nome está escrito nos céus. Alegrem-se porque o nome de vocês está escrito nos céus. Querido irmão e irmã em Cristo, Deus criou você com um propósito. Mas não de ter alegria, paz e felicidade nesta vida, mas Deus criou você com o propósito de que o seu nome esteja escrito no céu. De que a sua história seja a mesma história ao lado do Senhor Deus. De que a sua história não se encerre aqui nas coisas pequenas e passageiras dessa vida, mas que a sua história continue na eternidade junto com Deus. No dia final, quando Cristo vier e ressuscitar todos os mortos, como nós confessamos, e quando Ele vier e der a vida eterna a todos aqueles que creem na Sua palavra, que têm a fé no Senhor e Salvador Jesus, como nós confessamos no credo apostólico, é nesse dia que você vai entender a grandeza do amor de Deus, a grandeza da graça do Senhor Jesus, expressa nas suas palavras, expressa nos seus envios dos seus discípulos, expressa nos braços abertos da cruz. É nesse dia que nós vamos compreender a grandeza das palavras do Senhor Jesus quando Ele diz: o reino de Deus está próximo. Quando Ele diz: o seu nome está escrito no céu. Talvez, querido irmão e irmã, você já tenha passado por um momento de rejeição, de abandono, de tristeza ou de solidão. Mas eu quero que você lembre, pela graça de Deus, aquilo que o Senhor disse aos seus profetas, ao seu povo, e que aqui, neste momento do Evangelho, Jesus está reafirmando para você. Deus disse aos seus profetas, quando você ainda nem havia sido concebido, o Senhor já o chamava pelo seu nome. Palavras ditas a Jeremias: antes de você ser concebido, eu já sabia o seu nome. Antes de você saber que você é, eu já sabia. Eu já conhecia você. Assim como Deus hoje ainda olha para você e sabe quem você é, sabe dos teus medos, tuas angústias, preocupações, conhece os teus pecados e conhece a tua fé. Creia nessa palavra, creia nessa verdade de que Deus conhece você e Deus, como um pai amoroso, faz com os seus filhos amados. Deus chama você pelo seu nome. Deus chama você, olhando nos seus olhos, sabendo exatamente quem você é, conhecendo você muito melhor do que você mesmo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, quando nós damos nomes para os nossos filhos,
Nós nunca escolhemos nomes dos quais nós nos envergonhamos. Nós damos nomes com um significado. Todo nome tem um significado. Até mesmo o sobrenome tem um significado. Quando Deus olha para nós e nos concede um nome, Ele está fazendo isso como um pai que ama os seus filhos. Um pai que é capaz de dar a própria vida pelos seus filhos, para que estes filhos permaneçam na sua presença sempre. Então não se alegrem pelas coisas desta vida apenas, não se alegrem pelo sucesso dessa vida, pela caminhada que aqui nós temos, mas levantem os olhos ao céu e alegrem-se porque o seu nome está escrito no céu. E quem o escreveu foi o próprio Deus. Que assim Ele abençoe vocês e preencha o coração de vocês de paz, de bênção, na certeza do seu amor. Amém.